Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 24 de dezembro de 2024. No último domingo eu publiquei aqui no canal um vídeo intitulado A Crise Volta em Março, falando das perspectivas de curto prazo da economia e da conjuntura política brasileira, mostrando que as turbulências que abalaram o mercado financeiro voltam em breve. No vídeo de hoje eu vou tratar das perspectivas de médio e longo prazo da economia e da política brasileira, levando em conta um artigo publicado pelo economista Alexandre Schwarzman no Estadão deste domingo. É o assunto do vídeo de hoje, logo depois da vinheta eu já volto. Muito bem, meus amigos, como eu disse aí na chamada, no vídeo de domingo, eu mostrei, tomando por base um artigo publicado na revista Oeste, que as turbulências que abalaram o mercado financeiro brasileiro nas últimas semanas vão voltar em breve, até março pelo menos, quando o governo brasileiro tem que rolar alguns títulos da dívida pública num contexto em que os investidores estão fugindo da compra dos títulos da dívida brasileira. Os problemas estruturais, especialmente os problemas fiscais da economia brasileira, continuam aí. Não há, portanto, razões para a crise amainar. Como vocês podem ver, passada a queda do dólar, ontem o dólar já abriu subindo de novo. Quinta-feira, o Banco Central anuncia um novo leilão na tentativa de conter a escalada do dólar, o que significa que não teremos um início de ano tranquilo no mercado financeiro, sem que o governo sinalize medidas econômicas duras. E esse é um dos cenários apontados por Alexandre Schwarzman. Ele mostra dois cenários possíveis para o governo Lula. Um deles é que o governo desse uma guinada na política econômica, que levasse a sério o imperativo de cortar gastos radicalmente, como é necessário dado o tamanho da crise financeira provocada pelo descalabro administrativo e o descontrole de gastos do governo Lula. No entanto, esse descalabro financeiro é tão grande, o descontrole de gastos públicos atingiu uma dimensão tal que este corte de gastos, se for feito na dimensão em que é necessário, provocaria uma recessão. Ou seja, o Brasil entraria em 2026, ano da eleição, em que Lula sinaliza que quer disputar a reeleição, em recessão. Este cenário não está no horizonte simplesmente porque nem Lula nem o PT admitem que cortar gastos é bom para a saúde da economia. O outro cenário apontado por Alexandre Schwarzman, que é o mais provável a meu ver, é de que Lula aposte em ir empurrando com a barriga a crise fiscal, anunciando medidas paliativas de tempos em tempos, na expectativa de acalmar o mercado e rezando para que uma crise de maiores proporções não exploda antes de 2026. Ocorre que essa hipótese é uma aposta na disparada inflacionária. Se não houver o controle radical de gastos públicos, o risco dessa estratégia de empurrar com a barriga de Lula é exatamente o descontrole inflacionário. É o que o mercado está vendo. Já fiz live aqui no canal, algumas semanas atrás, dizendo que eu achava que o governo ia empurrar com a barriga, e nesta live eu especulei com a possibilidade de que o governo conseguiria empurrar com a barriga o problema até depois da eleição de 2026 e que a crise radical, equivalente àquela que a Dilma provocou com uma recessão profunda de 2 anos, só aconteceria em 2027, quando aí sim Lula, já reeleito, seria obrigado a adotar uma política de corte de gastos. Observem o que aconteceu com a Dilma, com a crise que ela produziu. Ela tentou trazer para o Ministério da Economia o presidente do Bradesco, o Trabuco, que não quis, e indicou Joaquim Levy, um economista de Chicago, para o Ministério da Economia, que tentou fazer um programa de ajuste fiscal, tendo sido sabotado constantemente pela própria Dilma e pelo PT. O resultado dessa história você já sabe qual é. A nova interrogação que eu tenho a levantar aqui, tomando por base o artigo de Alexandre Schwarzman e tomando por base a maneira como o mercado financeiro tem reagido à irresponsabilidade fiscal do PT
A falta de vontade de Lula e do PT de cortarem gastos é que talvez a crise estoure antes de 2026. Não sou mãe de Ná para prever o futuro sem fundamentos objetivos. O que eu quero dizer para vocês é que esse segundo cenário, já que o primeiro, que seria o recomendável, está fora de cogitação, o PT não está disposto a cortar gastos na dimensão do necessário, o segundo cenário também não é uma saída boa para Lula. O que não deixa de ser uma boa notícia para nós que queremos ver o PT fora do governo. Mas, infelizmente, não é uma boa notícia para o futuro da economia brasileira. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal e nos canais alternativos do canal Dextra nas outras mídias sociais. E lembre-se, o vídeo está terminando, o mês de dezembro também, e a situação financeira aqui do canal está crítica, gente. Desde a eleição, a audiência do canal e a receita caiu. Não caiu só aqui do canal, caiu de toda a direita brasileira. Talvez dezembro seja o mês com a perspectiva mais crítica aqui das receitas do canal. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. Desejo a todos vocês um feliz e abençoado Natal na companhia de suas famílias, rezando para que o Brasil sobreviva ao desastre do governo petista. Se você puder, compartilhe esse vídeo, leve mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.